Olá, buenos dias! Como vocês estão, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Vamos continuar com as nossas aulas. Hoje nós vamos fazer a aula 13 do material de vocês. Lembrando, né? Eu sempre estou recordando vocês dessa informação, que meu livro digital tem os números das aulas e os exercícios diferentes dos de vocês, mas o conteúdo teórico é o mesmo. Qual vai ser a diferença da nossa aula de hoje para o material de vocês? Que é a aula 20, vão ser los possessivos, e a aula 21 vão ser los pronombres indefinidos. Ou seja, o material de vocês, né, unificou aí duas partes da gramática em uma, mas no sentido geral nós vamos ver o mesmo conteúdo, certo? Na primeira parte, nós vamos conhecer os possessivos. Aí, para introduzir, nós temos essa tirita de gaturro, né? Uma tirita que vai introduzir alguns dos termos que nós utilizamos como pronombres e de forma específica, possessivo. Então, diz assim, Agatha, com respeito a vos, eu me sinto assim, tuyo. E vós? No. A mim me gusta mais assim. E aí, ó, pessoal, onde que ela está sentada? Em eu, né? No nosso português. Então, enquanto ele está aí se declarando, né? Dizendo que ele é todinho dela, ela vai responder aí dizendo que ela não, né? Que em primeiro lugar ela ama a si mesma, né? E depois, na sequência, nós podemos ver, né, que vai falar um pouquinho sobre o que eu acabei de explicar, aí já introduz a parte da teoria. Los possessivos se dividen en adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Acompaña la explicación de tu profesor y llena la tabla con lo que falta. Então, aqui muito simples, pessoal. Nós temos um quadro onde está sendo apresentado os termos que nós utilizamos como adjetivos possessivos e relacionado ao gênero e ao número. A nível de aplicação é a mesma do nosso português, simples, né? Então, eu tenho que relacionar o meu termo, ou seja, o meu adjetivo possessivo, a quem? A um substantivo, al substantivo. Nós vamos ter os termos, né, utilizados que podem ser colocados antes de um substantivo e os termos que eu devo utilizar quando eu colocar aí a posse depois do substantivo, certo? Então, o quadro está dividido exatamente nessa forma. Aqui nós temos o singular utilizado antes do substantivo e falta a gente preencher o quê? O plural. O mesmo vai acontecer aqui. Nós temos os termos utilizados no singular para, né, preencher aí o complemento, o sentido depois do substantivo. E agora nós vamos preencher a coluna do plural. Tem gênero e tem número, tem singular e tem plural, tem feminino e tem masculino. Essa primeira coluna é a minha referência de pronombres personales. Pronombres personales ou pronombres sujetos, ou seja, pronomes pessoais ou pronomes relacionados ao sujeito. Então, eu tenho o eu, que seria algo que pertence, né, relacionado a mim, depois de ti, de vós, de él, de ellos, de nosotros, de vosotros, de ellos, ellas y ustedes. De mí, mi. De ti, tú. De él, de ella, de usted, su. De nosotros, nuestro. De vosotros, vuestro. De ellos, de ellas, de ustedes, su. Nós podemos observar que não há diferença entre a terceira pessoa do singular e do plural quando nós utilizamos aí os termos do singular. Quando os termos vão ser colocados de forma singular? Quando o substantivo for singular. Quando os substantivos vão ser, né, feminino?
Ou, né, plural é quando nós também vamos ter que concordar em gênero e número. Quais são os termos que estão faltando aqui? Ó? Muito simples. Plural de mi, mis. Acrescenta o S. Plural de tu, tus. Também só acrescenta o S. O plural de su também só acrescenta o S. Sus. Agora, e o plural de nuestro, o gênero feminino? Vocês vão colocar aqui uma barrinha do lado desse nuestro e vão colocar o A. Desse lado, vocês vão escrever nuestros barra nuestras. Então, vamos colocar as duas formas. Singular feminino aqui, só o azinho para indicar. E desse lado, vamos pôr nuestros e nuestras. Vuestro, barrinha, o A também. E aqui, que eu vou colocar? Vuestros, vuestras. Certo? Então, as únicas, possibilidades de gênero e de modificação de gênero que eu tenho nos adjetivos possessivos vão estar concentrados na primeira e na segunda do plural, nos outros e vos outros. As demais pessoas do pronome, no caso dos termos utilizados antes do substantivo, não vão ter variação de gênero. Combinado? E depois do su aqui, repete, né? Sus. Próximos quadrinhos aqui, que são os termos, os adjetivos possessivos, que utilizamos depois do substantivo, depois. Então, aqui já tem um pouquinho, de termos diferentes do anterior. O anterior é mais simples, aqui não. Eu já tenho vários congêneros e números, ou seja, eu tenho todos, né? Todos vão ter a possibilidade de masculino, feminino, singular e plural. Qual é o feminino de mio? Mia. O feminino de tuyo? Tuya. Feminino de suyo? Suya. Feminino de nuestro? Nuestra. Feminino de vuestro? Vuestra. E feminino de suyo? Suya. Todas as formas no singular. E o plural? Todas as formas que eu tenho no singular, eu só vou acrescentar o S. Mio será mios, mias. Tuyos, tuyas. Suyos, suyas. Nuestros, nuestras. Vuestros, vuestras. Suyos, suyas. Então, preencham aí com calma o quadrinho de vocês. Parem a videoaula, né, se for necessário, para fazer com calma, certo? Eu não tenho como escrever aí na tela, mas eu acho que não tem dificuldade, porque as escritas, são simples. Usos. Los adjetivos posesivos expresan la posesión y tienen relación con las personas del discurso. Mi coche está aparcado cerca de tu casa. Pois mi bicicleta também. Então, eu tenho o substantivo coche, carro, e eu coloco o termo antes, a posse antes. Eu tenho o substantivo casa e eu coloco o termo antes. Eu tenho o substantivo bicicleta e coloco o termo antes. Então, quando eu quero expressar uma posse em relação à pessoa do discurso. Pode ir antes ou depois do substantivo e então cambiam sua forma. Então, só está descrevendo o que nós vimos aqui nos quadros, que eu posso colocar os adjetivos, possessivos antes ou depois do substantivo. Mas eu preciso cuidar, que cada forma, antes ou depois, tem os seus termos correspondentes. Antes del sustantivo, substituem el artículo. Então, o que acontece? Eu não vou colocar mi el coche, né? Eu vou retirar o artigo que normalmente está acompanhando o substantivo, que por classe gramatical acompanha o substantivo, né? Então, eu não vou colocar. É isso que está explicando, que você não coloca. Los adjetivos posesivos correspondientes a la primera, segunda y tercera persona del singular y a la tercera persona del plural son monossilábicos e átonos. Só está descrevendo o que nós vimos lá no quadro quando eu expliquei para vocês das formas que existe e que se aplica, tá bom? Mi gabardina protege mais que tu paraguas. Gabardina seria aquelas roupas que se protegem,
que nos protege de las lluvias, ¿sí? Solo concordam em número com o substantivo. Então, só vão concordar o número aí, singular e plural, com o substantivo. No caso, paráguas, que significa guarda-chuva, já está na sua forma. A paráguas, a palavra, o termo já tem o S, não está no plural, certo? A palavra, ela se escreve assim, ela termina em S, paráguas. Ela não tem, ela é invariável. Então, por isso que o tu aí não foi passado para o plural, certo? Tus guantes y mis gafas están sobre la silla. Después del sustantivo no impiden la presencia del artículo. Los adjetivos posesivos correspondientes a todas las personas son bisilábicos y tónicos. La gabardina mía protege más que el paraguas tuyo. Los guantes tuyos y las gafas mías están sobre la silla. Simples também só está indicando como que ficaria a frase e também está focando aqui que nós temos que concordar também com o substantivo. Cuidado com os substantivos que são invariáveis, ou seja, que não tem gênero nem número. E isso nós já vimos em outra aula, né? Los adjetivos posesivos correspondientes a las terceras personas pueden provocar ambigüedad, atribuyendo posesión tanto a la tercera persona del discurso como a la formal. Então, el hermano suyo está com sus paraguas. O que o exemplo está dizendo no seu contexto? Que quando nós utilizamos esses adjetivos possessivos, né, e está relacionado aí, né, corresponde à terceira pessoa, pode ser singular ou plural, pode provocar uma certa ambiguidade, porque como não tem diferença, né? Então, eu vou ter que explicar um pouco mais, se for necessário. Se eu não tiver a intenção, né, da pessoa entender de duas formas diferentes, então eu preciso explicar mais a minha frase, porque eu já tenho, né? Eu preciso levar em consideração que pode provocar essa ambiguidade, tá bom? Por serem os mesmos termos. Los adjetivos posesivos correspondientes a la primera y segunda persona del plural não cambia sua forma. Então, aí foi o que nós vimos, né? Que eles são os mesmos, só que sempre vai ter o plural e o singular, o masculino e o feminino. Gente, tudo isso que está aí eu expliquei de uma forma mais simples no quadro, mas eu estou lendo para que vocês percebam que não tem nada de diferente, certo? No se usan los adjetivos posesivos com pronombres reflexivos e partes del cuerpo. Então, eu não uso esses adjetivos possessivos para indicar posse relacionada a uma pessoa do discurso com pronomes reflexivos. O que significa isso? Me, te, le, nos, os e les. Me gusta, te gusta, le gusta e assim por diante. Não uso, tá? Então, eu te lavo as manos e logo tu te lavas a cara, vale? Então, eu não coloco, certo? Eu somente uso a forma reflexiva. Me, te, le, nos, os, les. E o se, né? Em alguns casos aí, junto aí com o le ou se. Possessivos pronombres. Então, aqui a referência sempre vai ser el poseedor de lo poseído. Então, el poseedor é as pessoas do pronome, ou seja, é o sujeito pelo qual está sendo referido a ação. E depois, lo possuído é que eu vou concordar com uma dessas formas. Se é singular masculino, eu tenho os meus termos. Se é singular feminino, eu tenho os próprios. E a mesma coisa vai acontecer com o plural. Só que o que nós vamos perceber aqui, gente, ó. Mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, suyo, suya. E as formas do plural que eu só acrescento S. Esses termos, né, os possessivos pronombres, eles são iguais a quais possessivos adjetivos que nós utilizamos? Eles são iguais
são os mesmos termos que eu utilizo em situações, né? Que eu tenho o substantivo e coloco o possessivo depois. Então, aqui nós vamos seguir esta regrinha, certo? Então, a única coisa que eu estou separando aqui as classes, que eu posso chamá-los de possessivos pronombres ou posso chamar de possessivos adjetivos, que ponemos depois dele substantivo, que vão ter a mesma aplicação gramatical aí correta. Usos y funciones. Los pronombres posesivos tienen el mismo género y número que lo poseído y nunca van delante del nombre. Então, nunca vou colocar, né, possessivo, um pronome possessivo, né, antes de um nome. Su proyecto fue aprobado y el nuestro todavía no. Esse nuestro está se referindo a projeto. Então, quando nós vimos lá as formas de serem utilizadas depois do substantivo, foi essa teoria que nós vimos, né? Eu não coloco nunca antes, sempre depois, porque antes nós temos os próprios aí para esta situação. Son bisilábicos, tónicos y tienen relación con las personas del discurso. Então, ayer Juan y yo fuimos en taxi. El coche suyo estava estropeado e el mío também. Então, aí o que está dizendo que são bisilábicos, né? E podem ter relação com duas pessoas. Em outras palavras mais simples, podem estar relacionados, né, numa mesma frase, dois. Um relacionado a uma pessoa do pronome e o outro a outra pessoa do discurso. É permitido. Tu dices que tu amor es mayor que el mío. Eu digo que el nuestro no tiene límites. Este exemplo, ele mostra que duas frases numa mesma oração, uma ligada à outra, também podem ser utilizados os pronomes possessivos, tá? Variam em gênero e número. Tus libros y mis revistas están fuera de lugar. Los tuyos están sobre el escritorio y las mías sobre la mesa. Hablemos sobre tus sueños y mi esperanza. Tú me cuentas los tuyos y yo la mía. La forma neutra, neutra. Como nós temos o neutro lá nos artigos, nós temos também os neutros aqui nos possessivos. Então, quais são as formas neutras? Eu sempre vou utilizar como neutro, né? A forma lo antes da forma singular masculina. Então, lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo vuestro e lo suyo. Eu preciso colocar o lo antes, porque é ele que vai definir ser neutro. Ele que tem esta função. O termo em si, ó, é igual que nós vimos no quadro, certo? É igual. Então, o que vai definir o posseído, né? É o lo, certo? E não o termo em si. Depois vocês têm os exercícios action. Vocês perceberam que eu dei uma atenção muito especial para cada um de vocês. Vocês vão responder. Eu preciso ver se vocês estão entendendo. Se eu ver que muitos não entenderam, eu vou voltar a explicar. Muitos acertam, eu corrijo o e-mail de vocês, eu respondo que as respostas estão corretas. Então, façam os exercícios dessa aula para vocês poderem se analisar e verem, né? Perceberem se entenderam ou não. E eu também. Então, somente os exercícios de action, tá? Os outros não. Pessoal, eu não passo esses outros exercícios de vestibular, porque eu passei mais de uma vez. Eu não tenho como corrigir aqui. Vocês copiam o gabarito, né? Não são todos, mas infelizmente alguns que la pereza domina el cuerpo de la persona estão fazendo isso. Então, não adianta. Mas eu recomendo que façam e que tirem dúvidas. Se fizeram um exercício, erraram, confirmaram no gabarito e não entenderam por que erraram, vocês devem perguntar. Vocês devem anotar aí as dúvidas e passar para mim como que eu vou ajudar vocês, né? Então, é fundamental que vocês
passem aí para mim, certo? Agora, a segunda parte aí dessa aula, que são os pronombres indefinidos, pessoal, é muito simples. Eu estou indo lá, mas vocês têm isso aí na página 3, já vão lá, fazendo favor, enquanto desce aqui, porque demora um pouquinho. Los pronombres indefinidos. Llamamos de pronombres indefinidos las palabras con valor de adjetivo, pronombre o adverbio que dan al nombre diferentes valores. Pueden expresar una cantidad, diversidad, igualdad, cualidad, distribución y señalan los datos con una cierta imprecisión. Algunos de ellos podem cambiar de gênero e de número, né? Vamos conhecer. Então, aí na sequência, vai ser apresentado os termos que nós utilizamos como indefinidos. Aí o meu tá difícil aqui de chegar, hein? Então, enquanto não vai, para não perder tempo aqui da aula com vocês, preencham, por favor, o quadro. Gente, muito simples. Ó, eu tenho as formas do singular. A forma do plural, como que vai ser? Bastante, bastantes. Cualquiera, cualesquieras. Tal, tales. Alguno, algunos. Ninguno, ningunos. Todo, todos. Mismo, mismos. Mucho, muchos. Poco, pocos. Cierto, ciertos. Outro, outros. Uno, unos. E as formas aí que são invariáveis, né? Alguém, nadie, algo e nada. Nadie, quando eu uso nadie, eu estou falando de várias pessoas. Eu estou falando, é como se eu dissesse em português ninguém. Então, eu não posso traduzir, né? Mas para que vocês entendam, tá? Então, nadie seria ninguém. Então, nadie comeu dulces esta noite. Ninguém comeu doce essa noite, né? E nada já é um advérbio de negação, que também é utilizado aí como pronome indefinido, para de uma proporção de 0 a 100, 0, né? Certo? Muito simples, então só preencham o quadro, façam também os exercícios que estão se referindo aos indefinidos. O meu, aqui meu digital é diferente do de vocês, eu não consigo ter esta visão, mas enviem, por gentileza, para que eu possa corrigir e ajudar vocês. Certo, turma? Olha, desconsidere a minha tela aí, que essa tela é outra aula, de uma outra ocasião, certo? Um super beijo, fiquem com Deus e aproveitem aí os exercícios de vestibular que tem aí para aprofundar na parte da interpretação, certo? Hasta luego!